Olá, varão, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica. E hoje o nosso assunto será sobre Lia, a nossa quarta matriarca, que se encontra no livro de Gênesis, nos capítulos 29, 30 e depois lá no capítulo 49. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora vamos para a Bíblia. Bom, galera, quem foi Lia? Lia era a irmã mais velha de Raquel, também filha de Labão, e ela foi a segunda esposa de Jacó. E Lia, ou Léa, no hebraico, tem significados diversos. Alguns usam como vaca selvagem, outros usam como cansada. Aqui eu vou adotar o termo cansada, porque nós podemos deduzir do seu nome que quando ela nasceu foi um parto difícil, um parto trabalhoso para sua mãe. Então, quando ela nasceu, sua mãe com certeza respirou e falou: Léa. Então, finalmente consegui dar à luz, Foi um parto difícil, cansativo. Então, por isso, o significado do seu nome. Então, naquela época, eram as mulheres que davam nome aos seus filhos. E os nomes, eram atribuído de acordo com a característica, do bebê, ou pela dificuldade ou alegria ali na gravidez. O nome dizia muito sobre o histórico familiar daquela família. E no capítulo 29, no verso 17, fala que Lia tinha os olhos baços, ou seja, ela tinha um olhar sem brilho, um olhar caído, um olhar triste. E no versículo 23, mostra a enganação de Labão com Jacó, entregando na noite de núpcias sua filha Lia no lugar de Raquel, porque ele trabalhou 7 anos, que foi o grande amor da sua vida. Então, se você não assistiu o meu vídeo sobre Raquel, corre lá e assista para você entender melhor a vida de Lia. E no versículo 30 fala que Jacó amava mais Raquel do que a Lia. E Ellen White, uma grande profetisa, no seu livro Patriarcas e Profetas, ela fala que o fato de a própria Lia ter cooperado com a farsa de seu pai fez com que Jacó sentisse que ele não poderia amá-la. E dá para concordar com esse entendimento de Ellen White, porque Lia podia ter negado, o pedido de seu pai, o pedido de sua irmã, podia ter contado para Jacó, mas ela não fez, porque ela também sabia que se ela não casasse ali com Jacó, às vezes ela não queria casar, ela iria ficar para titia, porque ela era a irmã mais velha, ainda não havia se casado, apareciam pretendentes, mas os pretendentes não queriam se casar com ela, porque ela não era atraente. Então, assim, tinha esse risco. E por que Jacó não pediu a carta de divórcio? Porque naquela época, nesse caso de enganação, poderia se pedir a carta de divórcio. Ele não o fez por causa de Labão e Raquel, porque ele sabia, como ali o casamento já havia se consumado, ele sabia que se ele devolvesse Lia para o seu tio Labão, para o seu sogro, ela não iria se casar. Então, ela não teria família, Ela seria rejeitada ali pela sociedade. Então, Lia foi desprezada durante toda a sua vida pelo seu esposo. Ela foi tratada como uma mercadoria pelo seu pai Labão, porque quando Labão oferece Lia no lugar de Raquel, ele viu ali uma oportunidade de conseguir mais 7 anos de trabalho pelo seu genro, porque Jacó ele dava muito lucro para Labão. Então, no versículo 31 até no versículo 35, fala que Lia deu luz a 4 filhos para Jacó. O primogênito, que foi Ruben, o segundo, que foi Simeão, o terceiro, que foi Levi, que deu origem à linhagem sacerdotal, e o quarto, que foi Judá, que foi quando ela finalmente louvou o nome do Senhor. E de Judá veio o rei Davi, e depois lá na frente veio o Messias, Jesus Cristo segundo a carne. Então, por isso que nós falamos que Jesus é o rei, o leão da tribo de Judá. Eu ia falar Rei Leão, é o leão da tribo de Judá. Então, no capítulo 30, no verso 9, diz que Lia cessou de dar à luz, então ela entra em uma competição com a sua irmã Raquel para dar mais filhos para Jacó por meio de sua serva Zilpa. Então, Lia ela já era afortunada por ter 4 filhos, mas ela achava que dando mais e mais filhos para Jacó, ela iria ter a atenção e o amor e o carinho que ele tinha com Raquel. E nós vemos que não é isso que acontece. E hoje em dia, quantas mulheres elas engravidam achando que vai ter o amor do seu esposo, que vai ter um carinho, e não é isso que acontece. Não é porque você engravidou, que você deu filho, que seu esposo vai te amar mais ou vai te amar menos. E
Deus viu o sofrimento de Lia, ela orava, ela clamava, ela pedia mais filhos para Deus. Então Deus lhe concede a dar à luz a mais 2 filhos homens, que foi Isacar e Zebulon, e depois ela tem uma filha mulher chamada Diná, que significa aquela que julga, que foi a caçula, né, dos seus filhos, e foi a única filha mulher, tanto de Lia quanto de Jacó. Então, Lia ela só queria ser amada por Jacó, só que os traumas que ela trazia desde a infância a impedia de perceber o quanto ela era amada e cuidada por Deus. Então, Lia ela era uma mulher muito afortunada. Naquela época, a mulher que dava filhos a seu esposo era vista como uma mulher cheia de vida, uma mulher abençoada, uma mulher rica espiritualmente. Então, aos olhos da sociedade, Lia era uma mulher muito abençoada, era uma mulher muito feliz, enquanto Raquel era desprezada pela sociedade, porque Raquel ainda não havia dado nenhum filho para Jacó. Então, Lia ela foi uma mulher muito forte emocionalmente, porque apesar dela ter sido rejeitada pelo esposo, ter sido tratada como uma mercadoria pelo pai, ter entrado numa competição aí com a irmã para ver quem que dava mais filhos para Jacó, ela nunca se voltou contra Deus, ela não questionava, então ela sempre confiou em Deus, ela não se menosprezava, ela não se diminuía, ela não se vitimizava. Então, quantas pessoas aí passam por dificuldades, né, e ficam se vitimizando, se revoltam contra Deus, e Lia tinha todos os motivos para ficar revoltada com Deus, e ela não ficou. Então ela sempre orou, ela sempre buscou, ela sempre clamou e ela confiava em Deus. Então, se você tem algum trauma, né, de infância que você traz consigo, que te impede de fazer alguma coisa, que te impede de seguir em frente, então procure ajuda, procure um terapeuta, volte-se para Deus, porque Deus vai te ajudar. Então, entregue o seu coração para Ele, quebre essa maldição que muitos, né, têm uma maldição hereditária, né, que trazemos desde os nossos ancestrais e que o ciclo sempre se repete. Então, é importante nós entregarmos as nossas dificuldades a Deus, procurarmos ajuda também, seja com terapeuta, seja com psicólogo. Então, é muito importante isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de Lia é um vídeo bem curtinho mesmo, porque a história dela só tá ali no livro de Gênesis. E quando ela morreu, ela foi enterrada, sepultada ali junto com os outros patriarcas e com as outras matriarcas ali na caverna de Macpela. Então ela foi uma mulher muito importante, porque por meio dela surgiu, né, os judeus, veio Jesus Cristo, né, que é o leão da tribo de Judá. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem aí, que eu estou lendo todos os comentários. Me sigam lá no Instagram, @geodescomplica. E aqui eu termino as mulheres do livro de Gênesis. Então, nós vamos entrar agora nas mulheres do livro de Êxodo. Então, aqui eu peguei as principais mulheres de Gênesis. Então, nós vimos 6 mulheres do livro de Gênesis. A primeira, que foi Eva. A segunda, Sara, Agar, Rebeca, Raquel e Lia. Então é isso, galera. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!